tá bom? Você que ainda não se inscreveu para o curso, né? Fique esperto, né? Atento, porque as vagas do primeiro lote, elas são até amanhã, tá? Até sexta-feira, até o dia 21 de junho. Então fique atento aí para poder estar participando, para estar recebendo as informações, tá bom? E estarei esperando por vocês lá no curso de musicoterapia e neurologia, ok? Então, como nós estamos falando aqui sobre o tema de linguagem, né? Nós conversamos sobre como a música, né? O histórico da musicoterapia e autismo no Brasil. Hoje eu vou falar então com vocês sobre processamento auditivo, vou estar conversando aqui, né? Trazendo algumas informações mais técnicas sobre esse tema, tá? Então, por que eu escolhi falar sobre musicoterapia e processamento auditivo hoje, né? Para que vocês já possam estar começando a estudar esse tema antes do curso, tá? Porque nós temos muitos nomes técnicos, né? E nós precisamos conhecer um pouco mais também das áreas cerebrais, nós precisamos entender como é que é o nosso funcionamento do cérebro, né? Então, não adianta a gente querer falar de neurologia e queremos falar sobre áreas, né, no qual a música ela permeia no cérebro, se a gente não entende também, né, quais são as áreas cerebrais, né, e como a música ela afeta de certa forma essas áreas, tá? E por que processamento auditivo, né? Porque a música ela é feita por sons e silêncio, né? O silêncio também faz parte do processamento musical, faz parte, né? A partir do momento que nós colocamos pausas na música, ela está fazendo parte dessa construção sonora, dessa arquitetura musical, tá bom? Eu coloquei duas questões aqui, tá? E essas duas questões estarei abordando aqui com vocês e estarei trazendo essa reflexão sobre essas duas perguntas. Então, a primeira pergunta é: o que fazemos com o que ouvimos? A audição, ela é o sistema, né? Ela é um dos processamentos, né, auditivos, ela é um dos processamentos cerebrais que nunca para. Ok? Se você quiser não ter uma sensação tátil de algo, você não toca. Se você não quer ver, você fecha os seus olhos. Você não quer sentir, você fica sem sentir o cheiro, você fica sem respirar. É difícil, né? Mas você se desloca do ambiente também. Agora, a nossa audição, ela está 24 horas funcionando, trabalhando, ouvindo, né? Ela aciona partes, mecanismos do nosso cérebro, ela traz também o estado de alerta a nós o tempo todo, né? Então, o que a gente faz com o que ouvimos? É possível filtrar esses sons ou não, né? O que a gente decodifica? Como nós decodificamos, tá? E uma segunda questão aqui que eu trouxe então, como o cérebro interpreta esses sons que nós ouvimos, né? E decodifica essas informações? Por onde que ele passa? Quais áreas cerebrais ele passa? Ele aciona somente a área que é relacionada à área da música? Não, né? Porque nós sabemos que a música, ela trabalha em diversas áreas do nosso cérebro, tá bom? Então, assim, o primeiro ponto que é importante a gente perceber, né, é que esse processamento auditivo, ele está relacionado a toda a informação que ela é recebida pelo nosso órgão auditivo, né, que ele é composto pela orelha externa, ok? Pela parte interna, né, dentro do todo o mecanismo, passando então para o córtex auditivo, ok? Ela é um dos sentidos, gente, a audição mais importantes, né, para o desenvolvimento da comunicação e da interação, né, também verbal. Nós não podemos esquecer que quando nós estamos falando também de processamento auditivo, né, existem também pessoas, né, que têm um comprometimento auditivo e não ouvem, mas elas sentem de alguma forma. Então, existe também uma outra forma de comunicação, né, que também faz parte do desenvolvimento da linguagem, né, que é a comunicação não verbal e expressiva através de signos, né, de signos, de sinais,
que também são desenvolvidas, mas agora, neste momento, estarei focando com vocês, né, na parte de processamento auditivo, né, de nós das pessoas que escutam, né, nós, tá bom? A maioria de nós seres humanos aqui, tá? Então, gente, nessa parte da orelha externa aqui, que nós conseguimos ver, né, ela é formada, né, pelo canal auditivo, tá? Então, isso aqui, né, no curso eu vou estar trazendo para vocês algumas imagens bem específicas, né? Isso aqui é a nossa concha auditiva, né? Então, essa cartilagem que tem aqui na nossa orelha, ela não é em vão, né? Todo o sistema dela, ela funciona para captar esse som e essa vibração que chega até nós e transferir ali para a orelha média, né? Na orelha média, nós encontramos todo o mecanismo focado da parte da audição, que nós temos o tímpano, né? Nós temos os ossinhos, o martelo, estribo e a bigorna, tá? E também nós temos o líquido, né? Que faz a transmissão para o nervo auditivo, e esse nervo auditivo que ele faz toda a conexão ali com o córtex auditivo, tá bom? É dessa forma que o som é recebido, né? Então vocês podem pensar e observar que este som ele vem através da vibração. E eu sempre digo, né, que toda vibração ela produz um som. E esse som é o que a gente transforma em música ou em ruídos, tá? Porque a música também, ela não é só aquilo que é gostoso de se ouvir, mas ela se transforma também em ruídos, tá bom? Todo esse processamento auditivo, né, deste som, né, ele faz em procurar reconhecer tanto a ausência quanto a presença de som, identificando também a origem desse som, né, de onde está vindo, de que região do ambiente esse som está vindo, né, de que forma ele chega dentro da sua intensidade, da sua duração, do seu timbre, tá? Então, para partilhar esses dois estímulos, né, essa parte que vai para o córtex auditivo, ele trabalha em diferenciar, então, como eu disse, o que é ruído, né, e o que é o som mesmo dentro da variação de frequência, intensidade, né, duração, tá? Esses três elementos, né, intensidade, duração, o timbre também, né, e a altura são elementos que nós temos da propriedade dos sons, né, e a gente precisa, nós como não somente professores, mas também como musicoterapeutas, como pessoa que desenvolve outro ser humano, trabalha com desenvolvimento humano, a gente precisa saber identificar e saber reconhecer todas essas propriedades do som, né? São elementos básicos aí da música que a gente trabalha, tá? Então, gente, essa estimulação ela é super necessária, né, para refinar as habilidades auditivas, né? Que neste caso vem a música, né? Que quando bem trabalhada, ok? Ela desenvolve a percepção auditiva, tanto para melodias, harmonias, também ritmos, né? E ela generaliza, né, utilizando esse conhecimento musical para outras habilidades que fazem parte da vida diária do ser humano, tá? O processamento da música, ele exige um conjunto de várias atividades motoras e cognitivas que acionam essas operações mentais com a interpretação de ritmo, melodia, harmonia, timbre e sons ali, tá bom? Então vamos continuar aqui, que eu estou com as minhas anotações aqui também, tá? Então a percepção sonora, né, ela acontece através também das estruturas cerebrais. A partir do momento que você capta esse som através de todo o aparelho auditivo, ela entra para as estruturas cerebrais, que estão a parte do córtex pré-frontal, o pré-motor, o motor, o somatosensorial, o parietal, o occipital e os lobos temporais e também no cerebelo. Olha só, gente, quantas áreas cerebrais a parte auditiva, sonora, musical, ela aciona. Eu vou repetir aqui para vocês, eu vou ler, tá? Para deixar bem claro aqui para vocês. Então, quando nós temos uma percepção sonora, ela é ativada de forma natural, mas quando você desenvolve ela de forma intencional, tá? Você aciona diversas estruturas cerebrais, como o córtex pré-frontal, o pré-motor, o motor,
o somatosensorial, o parietal, o occipital, os lobos temporais, o cerebelo e também as áreas que estão relacionadas ao sistema límbico. Por isso que a música é completa em todo o seu sistema, né, para desenvolvimento. Por isso que ela se tornou uma parte prática de evidência, né? Além de ser algo desenvolvido e criado pelo ser humano, né, ao longo, catalogado, né, organizado pelo ser humano, ela aciona essas áreas cerebrais e ela traz esse aprendizado e esse desenvolvimento, né? Treinar o ouvido estimula o córtex auditivo primário e também o processamento das áreas auditivas secundárias. Então, o que é treinar o ouvido? Treinar o ouvido é saber reconhecer através dos sons essas diferenças que eu trouxe a vocês de propriedades sonoras. No mínimo, você saber identificar o que é grave e agudo, o que é forte e fraco, o que é o timbre, quais timbres você está ouvindo, né? O que você identifica como timbre, o próprio som e o silêncio. Então, a gente trabalha essas habilidades. E depois, quando nós desenvolvemos essas habilidades, nós colocamos também, né, um treino um pouco mais aguçado. Então, ao invés de só reconhecer o que é grave e agudo, por exemplo, tendo uma nota de referência, a gente começa a trabalhar a memória através da repetição para reconhecer, por exemplo, padrões de frequência, como as notas musicais, por exemplo, tá? Então, a gente trabalha esse desenvolvimento auditivo. Né? Quem aqui já estudou num curso de licenciatura em música que teve, por exemplo, aula de percepção, né? A gente faz esses treinamentos através dos intervalos musicais, intervalos de sons, né? Dentro das escalas maiores, menores, perdão, dos intervalos maiores, menores, diminutos, aumentados. E a gente precisa trabalhar esse ouvido, essa audição, para que a gente possa reconhecer essas notas, reconhecer esses intervalos e fazer o conjunto de cadências, de harmonia, inclusive também de transposição musical, tá? Então, entendendo todo esse aparato do processamento auditivo, de como esse som ele chega, agora a gente precisa entender um pouquinho como é que esse som, como é que a música ela trabalha ali de certa, né, dentro do cérebro, né? Nós temos dois hemisférios, o lado esquerdo, o meu é esse aqui, né? E o lado direito, tá? Para vocês provavelmente está aparecendo ao contrário. O lado direito do hemisfério direito no cérebro, ele é responsável por toda a discriminação e direção de alturas, né? De sons. Então, no lado direito, ele aciona áreas cerebrais que vão trabalhar a parte de sons graves e agudos, também a questão do contorno melódico, tá? E ali também, gente, quando nós ouvimos música, ela aciona também conteúdos emocionais da música, tá? E também a diferenciação de timbres. O hemisfério esquerdo, tá? Ele analisa a parte rítmica, a parte de duração, métrica, a discriminação de tonalidade e também o processamento dessa melodia. Então, do lado direito você tem um contorno melódico, né? E do lado esquerdo você processa a melodia. Gente, agora vocês imaginam o quão rico, né, é tocar um instrumento musical, o quão rico é cantar, o quão rico é a gente ter acesso à música, né, ao aprendizado musical, tá? E eu não digo aqui nem somente a musicoterapia, né, a música como terapia, mas a música como desenvolvimento humano, tá? A música, ela sempre esteve presente, né, nas cortes. Vamos pensar lá dentro do processo da história da música, né, dentro dos questões dos reinos, né, príncipes, princesas e toda essa categoria aí, ela sempre esteve presente. Então a criança, ela nascia, ela tinha o acesso à música devido aos músicos que estavam ali, né, trabalhando com eles, mas também eles tinham aulas de música, né? E foi aí que surgiram muitos e muitos compositores musicais. Em termos de comparação musical, em termos de questões econômicas, vamos pensar em uma sociedade, né, econômica, a música, ela tinha, e se for pensar até certo ponto neste momento, ainda tem, né, não são muitos, não são todos que têm acesso ao aprendizado musical, ao aprendizado formal, inclusive, da música,
tá? E isso não é que seja ruim, mas assim, a gente consegue entender e diferenciar o quanto é ainda um privilégio, né, a pessoa aprender a tocar um instrumento musical, quanto é um privilégio a famílias ainda ter acesso a terapias, à musicoterapia, né? Por quê? Porque veio, né, dentro da linha histórica, ela veio de uma hierarquia, né? O estudo da música, ela veio dessa hierarquia, né? Então, eu não vou me aprofundar muito nessas questões filosóficas, quem sabe um dia a gente possa discutir um pouquinho sobre isso, né? Mas isso traz diferença ao aprendizado musical. Então, por exemplo, uma pessoa que tem acesso ao estudo da música desde a infância, ela vai se tornar um adulto, ela se torna e continua tendo os estudos, né? Ela tem o acesso à música, ela estuda e ela se mantém também estudando. Ela chega a um adulto com um desenvolvimento cerebral mais aguçado, mais desenvolvido, inclusive, que pessoas que não tiveram esse acesso aos estudos musicais, tá? Então vamos lá, né, gente? Quando a gente desenvolve essa musicalidade desde a infância, né, ela provoca também diferentes sensações e desenvolve essas capacidades, né, neurológicas. Além disso, ela desenvolve muitas capacidades motoras e também afetiva, né? Se nós pararmos para pensar e observar, desde que nós somos criança, a nossa maior memória de registros musicais, de canções, de identidade sonora, ela está muito presente na nossa infância, né? A gente tem um grande repertório de canções que fizeram parte ali daquele momento. Quem não teve esse acesso, né, não é porque não tem essa lembrança, é porque não teve um acesso tão grande a isso, tá? E eu quero finalizar hoje a minha fala aqui, minha reflexão com vocês, né, trazendo um pouquinho da experiência de música da vida do meu filho, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre ele, né, porque ele é um dos maiores exemplos, eu brinco que é a pessoa onde mais a gente aplica a tudo aquilo que a gente estuda, né? Augusto, ele nasceu numa família no qual o pai e a mãe, né, nós somos músicos, né? Além de eu ser musicoterapeuta, também sou licenciada em música e trabalhei muitos anos e ainda trabalho também com a parte de educação musical, tá? Quando eu estava grávida ainda, tá? Em torno de 24 semanas, assim, de gravidez, ou seja, 5, 6 meses de gravidez, eu comecei a fazer aula de acordeon para que o Augusto pudesse sentir a vibração do instrumento na barriga, tá? Para que ele pudesse ter essa percepção não somente dos sons intrauterinos que ele ouvia, mas também a percepção de sons externos, para que ele pudesse ser mais aguçado a esses sons externos que estavam acontecendo. Então, eu entendi assim que o acordeão ele era um instrumento que provocava isso, né? Porque eu preciso tocar com ele na barriga, né? Fazer um movimento aqui, ele sentia a vibração, ele escutava o som, né? E ele podia ter essa maior percepção. Quando Augusto nasceu, ainda no hospital, né, eu separei algumas canções para que eu pudesse estar cantando com ele. Essas canções, elas não foram previamente escolhidas, né? Eu lembro assim que eu olhei para ele e me veio à mente duas músicas gospel, né? E foram duas canções que eu cantei muito com ele. Uma que é uma canção que eu acredito que muitos aqui conhecem, que é a canção Aos Olhos do Pai, não sei quem conhece, né? É cantada pela Ana Paula Valadão, do Diante do Trono. E uma outra também do Diante do Trono, porque fez muita parte da minha vida naquele momento, então eu acredito que isso associou, né, às escolhas, que foi uma canção de consagração, enfim, à vida dele. Eu tive depressão pós-parto, né? Então, quando Augusto nasceu, eu levei 9 dias para que eu pudesse ter leite, né? O leite materno. E ele passou 9 dias praticamente tomando só aquele colostro, né?
Quem é mãe aqui sabe do que eu estou falando, assim. Então eu não tenho vergonha de falar sobre isso, tá? Então a médica, a pediatra dele, quando foi na primeira consulta, ela identificou a minha, né, baixa, questões emocionais que estavam muito abaixo do esperado, e ela já me indicou também um medicamento, um antidepressivo, né? E eu já comecei a tomar, e nesse momento eu já comecei a produzir leite. Mas mesmo assim não era o suficiente para ele, né, para o Augusto. Então ele mamava de 1 em 1 hora, o leite secava, né, o peito secava. E quando ele estava ali com 15 dias de vida, eu comecei a dar a fórmula para ele, né, a fórmula de leite, e isso me fez bem, né? Foi onde eu tive consegui suprir essa necessidade dele fisiológica. E foi nesses momentos, gente, foram 15 dias no qual ele só se acalmava comigo cantando. Então, assim, foi uma simbiose de relação ali dentro daquele momento. Foi uma mistura, né, de emoções, tanto da minha parte quanto da dele, a parte de adaptação, né? E eu sei que ao longo desse período eu cantava muito com o Augusto, tá? E ao mesmo tempo eu conversava com ele, né? E sempre antecipei a rotina para ele, tá? Então, tudo que fosse fazer, desde o banho, desde dar uma chupeta, desde, filho, agora a gente vai tomar o leite no copinho, agora nós vamos tomar o leite, né, no peito. Então sempre foi uma conversa muito, muito franca, tá? E isso estimulou ele de uma forma muito intensa. Tanto que aos 2 anos e meio ele já tinha um vocabulário de uma criança de 4 anos, né? Eu acho que eu já trouxe essa informação aqui a vocês. E quando ele tinha 3 anos e meio, eu precisei fazer uma bateria de exames com ele, uma bateria de testes cognitivos e motores. Ele estava com o desenvolvimento da linguagem de uma criança de 5 anos e meio, tá? Mas por que eu quis trazer essa relação aqui para vocês? Porque o Augusto, ele não é uma criança musical, né? Nós sabemos que tem pessoas que despertam um pouco mais para esse interesse musical. E ele não é uma criança musical. Ele é uma criança que desenvolveu a sua musicalidade e ainda desenvolve, tá? Ele gosta muito de atuar, né? Então ele tem muito essas questões da atuação, mas na área de música mesmo é uma guerra que a gente trava dentro de casa com ele, porque ele precisa entender que ele precisa estudar. Então hoje ele ainda com 8 anos de idade, ele faz aulas de musicalização infantil, né? Ele é musicalizado e também tem a parte do coral, né? Onde ele desenvolve essa parte do vocal, e eu estou dando aula para ele de piano, porque o instrumento eu entendi que eu teria que estar junto com ele para ele pudesse desenvolver. E o Augusto, ele apresenta um déficit de atenção, né, muito alto, tá? E nós estamos conseguindo corrigir, né, corrigir no sentido assim, auxiliar o desenvolvimento dele nesse processo de organização mental através da música. Foi quando nós intensificamos as atividades musicais e as atividades de esporte com ele, foi onde ele conseguiu desenvolver de uma melhor forma as suas habilidades, o seu nível de concentração e de atenção, tá? Então é uma luta diária que nós trabalhando aí, nós travamos há 2 anos, né, juntamente com a escola, e nós entendemos que não porque nós somos músicos e não porque eu sou musicoterapeuta, mas porque ele tem esse acesso muito grande lá em casa, esse acesso muito fácil. Então expor ele a esse ambiente para nós é importante, né? Se a gente tem isso em mãos e temos essa ferramenta, então é isso que a gente vai propor a ele, né? O estímulo musical, né? Então ele 3 vezes por semana ele tem atividades musicais que ele precisa realizar, tanto do coral quanto da musicalização, né? Quanto a aula de piano, tá bom? Então eu quis trazer também um pouco dessa relação para vocês entenderem essa experiência também do desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento de atenção e concentração que a música ela desenvolve, né, na qual a música ela trabalha, tá? E, né, vou dar continuidade então a essa fala aqui na próxima semana aqui com vocês, tá? E na próxima semana eu vou iniciar trazendo um pouquinho de alguns estudos, né,
relacionados a pessoas que estudam música e a pessoas que não estudam música, e a crianças que são expostas aos estímulos musicais desde a infância, né? Como isso desenvolve, como isso cresce, né? Traz ganhos para o desenvolvimento do ser humano, tá bom, gente? Eu vou encerrar a live hoje por aqui. Eu quero agradecer a paciência e a presença de vocês aqui, tá? Falei um pouquinho rápido, eu acredito, mas gostaria, né, de passar um pouquinho mais esse conteúdo. E semana que vem eu vou continuar falando um pouquinho desse processamento auditivo, então, trazendo a vocês aqui esses estudos, né, que foram estudos randomizados, tá? São 2 estudos randomizados aqui, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais e entender essa diferença de quem estuda música e de quem não estuda música, de quem faz terapia com música e de quem não faz, e como o cérebro dessas pessoas estão nos dias de hoje. Tá bom, gente? Um beijo a vocês, fiquem com Deus, tenham um bom dia, se cuidem por aí, tá? A live vai ficar salva hoje no Instagram e logo estará indo pro YouTube, tá? Amanhã estarei colocando no YouTube, no Instagram.